Boa noite, gente. Tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Vocês estão felizes? Amém. Pessoal, eu quero começar avisando. As crianças de 2 a 10 anos, elas já estão liberadas. Então, aqueles papais que forem levar as suas crianças, podem ficar à vontade. Boa noite, gente. Como tem sido tremendo o que Deus tem feito hoje nesse culto, né? Assim, desde o louvor, Jesus ele tem falado muito comigo, ele tem falado muito conosco, né? Com a galera ali que fica perto de mim ali. E eu creio que eu estou aqui hoje para trazer uma palavra dele para nós. Amém? Vamos começar com uma oração. Amém, Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor preparou esse momento. O Senhor preparou, Deus, cada uma pessoa que está aqui. E Jesus, nós colocamos na Tua presença, Pai, as nossas vidas. Nós cancelamos, Deus, toda distração, tudo aquilo, Jesus, que venha para tirar a nossa atenção, Deus. Que eu possa ser aqui, Pai, um canal de bênçãos, Deus, uma palavra, Pai, que venha do Senhor diretamente para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, para quem não me conhece, o meu nome é Sérgio, eu sou o Sérgio Filho, geralmente, 90% das pessoas me conhecem como Serginho aqui, eu sou filho do pastor Sérgio e da pastora Maritzileia, e venho na igreja desde os meus 10 anos, hoje eu estou com 27, então já tem um tempo, né, que eu congrego aqui na Shalom, mas tem um tempo um pouco menor que o Senhor Jesus ele fala comigo aqui, né, que eu me abri para Ele aqui, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, sobre algo que Deus ele tem feito e continua fazendo, né, na minha vida. E eu quero começar contando um testemunho, né, de algo que aconteceu há um tempo atrás, mais necessariamente de 8 a 9 anos atrás. Eu sempre gostei muito de ir em retiro. Quem é que gosta de ir em retiro, acampamento? Amém. É muito bom ter comunhão com os irmãos. E nesse retiro, gente, eu estava na piscina, estava de boa. Eu acho que era um sábado à tarde. E tinha uma galera na piscina, né? Retiro e tal, galera curtindo. E eu estava tranquilo. Eu sempre, nessa época, assim, eu era mais tranquilão, assim. Hoje em dia, depois que eu fiquei mais velho, eu fiquei um pouco mais, assim, loucura, assim. E um menino veio e estava brincando e sem querer ele bateu a mão na água assim e voou água na minha cara, gente. Minha reação, eu vou ser sincero para vocês, eu não lembro o que eu falei para ele, mas eu sei que desde então, o clima, toda vez que eu via ele, eu falava assim, nossa, meu Deus, esse menino. Porque eu sei que eu falei algo que magoou ele, assim, que foi errado para aquele momento. E isso aconteceu, como eu falei, há 8, 9 anos atrás. E uns meses atrás eu estava ajudando nos volunteers, eu estava num setor aqui, né, auxiliando no dia de uma pregação. E esse rapaz, ele estava lá. Eu sempre via ele, mas nunca tinha oportunidade de cumprimentar, de conversar. Até porque, né, eu fui mó pilantra com o cara. Logicamente ele não ia vir me cumprimentar. Então ele tinha que me passar algumas direções sobre o que fazer, e eu peguei, chamei ele fiz, né, o que eu tinha que fazer. Quando terminou eu chamei ele, falei, mano, eu preciso de conversar com você, eu quero te pedir perdão, mano. Eu não sei se você lembra, eu não sei se você se recorda, mas há um tempo atrás a gente foi para um acampamento, você estava na piscina, e você jogou água na minha cara. Cara, eu não sei o que eu te falei, mas eu quero te pedir perdão, porque eu sei que foi errado a forma que eu agi com você. E ele lembrou. E eu fiquei pensando assim, mano, quantos anos o cara ficou me vendo na igreja, às vezes fazendo alguma coisa e tal, e lembrando daquilo. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ser transformado pelo amor, né? E eu quero ressaltar que por que vocês acham que o amor de Cristo ele precisa nos transformar? Qual que é essa necessidade, assim? Quem é que acha que o amor de Cristo ele precisa nos transformar? Quem está aberto para receber essa transformação? Amém. Eu quero começar a ler no texto base, é Romanos 12, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 21. Se quiser projetar, por favor. Amém. Lá fala assim, ó: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal.
Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Gente, para quem me conhece há mais tempo, pode perceber uma transformação que vem de um tempo para cá, né? Eu até perguntei para um rapaz, um amigo meu, na semana passada, tipo assim, mano, porque ele é um dos caras que eu sei que não conversava comigo e que, tipo assim, eu olhava meio torto pro cara. Eu era um rapaz que, eu era meio que de poucos amigos, assim, eu gostava de ter as minhas amizades, quem era amigo próximo meu, não percebia, mas se eu tivesse num dia atravessado, a pessoa me olhasse torto, eu já não conversava mais, eu nem trocava ideia e já falava, não, esse aí é pilantra. Tipo assim, eu era retardado, gente. E eu perguntei pra ele, e ele me falou, velho, os caras falavam que você era meio mala, assim, meio perna, meio metido, orgulhoso e tal. E o pessoal falava que você, tipo, era arrogantão, assim, meio arrogante. E quinta-feira, conversando com um rapaz também, ele falou assim, nossa, cara, eu tinha a sensação de quando o Serginho passava por mim, parecia que ele ia me fulminar, assim, com o olhar dele, assim, ó. Eu evitava até de olhar para a cara dele, porque parecia que ele estava muito grilado comigo. E, gente, no meu coração, era algo parecido, sabe? Tipo assim, eu não gostava pelas pessoas pelo simples fato de, eu não te curto, e pronto. E Romanos 12, no versículo 2 e no versículo 3, um pouco antes desse que a gente leu, ele vai falar algo que é muito importante para as nossas vidas e é o que eu quero me ater aqui nessa noite. Pode pôr para mim, por favor, o 2 e o 3. Romanos 12, 2 e 3. Ele vai falar sobre a transformação. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, gente, eu era um cara que eu não tinha a medida de fé que Deus me concedeu. Eu achava que eu era o pá e, tipo assim, tô nem aí pra galera, pro resto, eu sou isso e pronto, acabou. E o Senhor Jesus, de um tempo para cá, Ele tem me transformado, sabe? Ele tem falado comigo, e essa palavra transformai-vos que tem no versículo, ela significa no grego metamorfo, que significa transfiguração. E essa mesma palavra, ela consta em 2 versículos, no livro de Mateus e de Marcos, nos momentos que o Senhor Jesus ele é transfigurado. Então, ela significa o quê? Uma mudança de aparência, uma mudança completa da nossa feição. Então, a nossa aparência ela será mudada à medida que nós formos transformados pela glória. A nossa feição vai ser mudada. E muita gente me fala isso, fala, nossa, Serginho, eu percebo que o Senhor tem feito algo diferente na sua vida, você tem mudado o seu jeito. E graças a Deus por isso. E hoje eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vocês têm deixado, será, ser transformados pelo mundo
ou de ser transformados por Deus? Porque nós vivemos num mundo, gente, que é complicado a gente viver sem tomar aquilo para nós, né? Tudo aquilo que tem no mundo ali fica muito impregnado nas nossas vidas. Então nós precisamos de estar blindados, né? Então nós temos que nos amoldar aos padrões de Deus. Nós temos que deixar a glória dele falar conosco de uma forma diferente. Será que vocês estão refletindo a imagem de Cristo? Será que vocês estão sendo referência? Nossa, aquele cara ali é massa, eu quero orar como ele, eu quero ler a palavra como ele, eu quero evangelizar como ele. Sabe, nós temos que ser não podemos ser uma pedra de tropeço, que era algo que eu era para as pessoas que estavam próximas de mim. Às vezes eu, com o meu coração, eu contaminava a pessoa e mudava o pensamento dela, e ela acabava pensando como eu, né? De certa forma, um pensamento mau. Temos experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós? Sabe, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, eu tenho vivido muito forte nos últimos 2 meses, agora para trás, né? 2, 3 meses. O Senhor Jesus, ele tem arrebatado os nossos corações de uma forma única. Os cultos têm sido diferentes, em casa têm sido diferentes, as reuniões dia de terça. Gente, se vocês não vêm na adoração dia de terça, experimenta vir um dia. Tem sido top demais. O Senhor Jesus tem feito coisas tremendas ali. E você, será que você tem experimentado essa boa, perfeita e agradável? Eu sei que eu tenho experimentado um pedacinho dela. Eu tenho que me abrir muito mais para receber coisas grandiosas que Ele tem para nós, né? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse versículo é um versículo que rege um pouco a minha vida, a minha e a da Maria, aquela moça bonita que estava aqui dando dízimo hoje. E eu quero falar com vocês hoje um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus, né? Eu quero falar 5 pontos aqui, e depois eu quero finalizar contando um testemunho para vocês, também sobre a minha vida. Esse é um pouco mais hard, assim, eu tenho até não é muita gente que sabe disso. Eu quero começar lendo em João, esse eu não vai precisar passar aqui. João 13, o versículo 34 e 35, ele fala sobre o quê? Que o amor é um mandamento, nós devemos amar as pessoas, sabe? Nesse versículo, Jesus fala assim, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E eu fiquei pensando sobre esse versículo, quando eu estava fazendo a palavra, e eu pensei assim, nossa, eu tenho testemunho, tipo assim, eu tenho as pessoas que falaram comigo sobre a forma que eu era, sobre algo que eu fiz, mas e aquelas pessoas que muitas vezes eu posso ter sido rude, grosseiro, e eu nunca mais as vejo? Qual foi a visão que elas tiveram de mim? Qual foi a visão que elas tiveram sabendo que eu sou cristão, eu sou um cara temente a Deus e eu faço aquilo, sabe? Nossa, isso me encheu meu coração de temor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez, se eu tivesse dado uma palavra de alegria, de ânimo para aquela pessoa, a vida dela poderia ser mudada, né? Porque Jesus ia fazer através de mim. E ao invés disso, eu fui uma ferramenta do diabo, para às vezes julgar aquela pessoa, ou tratar ela de uma forma errada, que ela se sentiu rejeitada, né? Segundo ponto, a obediência, ela nos purifica, né? Então a obediência, ela vem para nos purificar. Eu vou ler 1 Pedro 1,22, fala assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Eu sou um cara que, graças a Deus, assim, eu nunca fui um cara que conseguia fingir. Isso por um lado é bom, mas por outro lado era horrível, porque hoje em dia, graças a Deus, Deus tem me ajudado, e minha esposa é prova. Eu no trânsito, gente do céu, misericórdia. Eu sempre andei de moto, então, fechadas, pessoa que não para no pare, e a gente tem que dar os pulos, acontece demais, e eu não conseguia me controlar quanto a isso. Então, era uma freada que eu dava, eu já ficava virado com a pessoa,
ia atrás do carro e falava, gritava. E tipo aqueles caras que chutam o retrovisor, sabe? Que tem os vídeos. Eu nunca chutei um retrovisor não, gente, mas eu já dei uns tapinhas já. Nunca quebrou, graças a Deus. Mas eu era um cara que eu era extremamente assim, meio que explosivo na questão do trânsito. Era fechada, era algum pare que a pessoa furava e ia me trazer algum dano, eu ficava irritadíssimo e eu não conseguia mascarar isso. Por um lado, igual eu falei, é bom, mas por outro lado, a pessoa que, se eu visse ela, eu não gostasse que ela fizesse alguma coisa, eu ia lá e eu ia, tipo assim, falar, ó, não ia falar, mas a minha cara falava, tipo assim, eu abanava assim, falava assim, ó, ele não gostou disso. Então, nós temos que amar sinceramente, mas nós temos que ter um domínio próprio na nossa vida, sabe? Nós não podemos ferir as pessoas só porque, eu não gostei disso, e eu vou falar para ela e você vai e solta aquele entulho na vida da pessoa, e você acaba ferindo ela, né? Ela te feriu, te deixou mal de alguma forma, e você pega e vai e dá o troco. Não podemos ser assim. Nós temos que amar sinceramente e de todo o coração. E se a gente ama a pessoa sinceramente de todo o coração, as coisas ficam muito mais fáceis. Você perdoa a pessoa muito mais fácil, você releva algo que a pessoa fez muito mais fácil, porque nós nunca sabemos. Às vezes, por exemplo, a pessoa me fechou porque ela estava com a cabeça lá na lua, de tanto problema, e eu vou, brigo com a pessoa, bato no carro da pessoa, tipo assim, sabe, ao invés de falar assim, ô meu irmão, ou passar reto, ou falar, ô meu irmão, você me fechou e tal, toma cuidado, presta mais atenção no trânsito, eu posso orar por você, alguma coisa assim, né? Então, é algo que Deus tem falado comigo, tem me moldado quanto a isso, mas, né, em outras ocasiões Ele ainda tem feito. Terceiro tópico, o amor, ele perdoa uma multidão de pecados. Como eu falei aqui, se a gente ama a pessoa, é muito mais fácil para nós perdoarmos ela. Se a gente, por exemplo, eu amo a minha esposa e eu tenho um relacionamento com ela. Se ela faz algo contra mim, é muito mais fácil eu perdoar ela do que eu perdoar uma pessoa qualquer que vem e me faz algum mal. Por exemplo, o cara do carro, né? Eu já sofri alguns acidentes, quem é mais próximo aí sabe. E é muito mais fácil perdoar. Um deles, tipo assim, foi demorado para eu perdoar o cara, porque o erro dele, ele mudou totalmente a rota da minha vida. Por um lado, foi ótimo, foi muito bom, porque eu me aproximei de Deus. Mas por outro lado, são consequências que eu vou levar para o resto da vida. Então, eu quero ler 1 Pedro 4,8, que fala assim, ó, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, o nosso amor, se nós amarmos alguém, a pessoa vem até nós, um discípulo, né? Ou algum amigo, vem e conta algo, nossa cara, eu fiz isso contra você, nossa cara, eu tive inveja, eu fiz alguma coisa contra nós, se nós amarmos essa pessoa verdadeiramente, como em todos os outros versículos que eu li, que fala e repete, né, sinceramente, vai ser muito mais fácil de você perdoar essa pessoa. Você vai conseguir tranquilamente passar por esse obstáculo, que se você não perdoar essa pessoa, vai criar uma barreira entre vocês dois, sabe? E é muito difícil depois transpor essa barreira. Tópico, o amor nos traz a vida. Eu quero ler 1 João 3, 14 ao 18, que fala assim, ó, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, é assassino e não tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. E isso era algo que eu não vivia, gente. Eu aqui, ó, pelo versículo aqui, eu ia para o inferno, mas direto assim, porque como eu não conseguia amar, e eu ainda era um cara que, eu tipo assim, derrubava as pessoas, na questão de falar, sabe? No testemunho que eu vou contar mais para frente, vocês vão entender o que eu estou falando sobre isso. Porque, tipo assim, eu era um cara que eu não tinha média comigo. Tipo assim, ou era 8 ou era 80. Então, ou eu gostava do cara e, tipo assim, nossa,
vivia pro cara para cima e para baixo, ou eu não te curto, não quero saber de você, estou vazando. Então, eu era um cara que eu não conseguia ajudar os outros. Eu sempre gostei de carro, e o meu carro, durante um tempo, ele foi um problema para mim, porque ele era rebaixado, gente, eu gosto de carro rebaixado, então eu não dava carona para ninguém, velho, porque se eu desse carona, ia raspar, mano, o meu carro. E às vezes ia nos lugares assim, e, nossa, meu carro tá cheio de gente, ia passar no quebrão, eu já, meu Deus do céu, gente, vamos descendo aí. Tô brincando, eu não fazia isso, mas é algo que, assim, isso me bloqueava de ajudar as pessoas. Às vezes o irmão morava longe, na época Uber não tinha. Gente, eu sou dessa época que não tinha Uber. Alguém aqui é da época que não tinha Uber, gente? Tipo assim, eu andava para lá e para cá e a gente só tinha táxi, né? Antes de eu ter carro, ou busão, né? Muitos anos de busão. E como não tinha Uber para galera talvez rachar o Uber e tal, ou ia de carona ou esperava algum irmão ajudar. E eu não era o irmão que ajudava, eu vazava de fininho, porque tipo assim, o amor ao meu carro era muito maior do que o amor à vida. Gente, hoje eu falo isso com vergonha, porque se eu não ajudo o meu irmão que está próximo de mim, como é que eu vou orar por uma pessoa que eu não conheço, sabe? Por um irmão que está precisando de oração numa igreja perseguida, por um irmão que realmente tem algo. Como é que a pessoa vai se abrir comigo? O carro hoje em dia é uma oportunidade tão boa que eu uso de conversar, de ter um tempo de mesa, um tempo de comunhão com a pessoa, né? Às vezes vou dar carona para alguém, às vezes vou conversar com alguém, a gente, não, vamos de carro comigo, e a gente vai. Então eu perdi essas oportunidades, porque eu não tinha o meu coração transformado pelo amor de Cristo, sabe? E o amor de Cristo, ele tem mudado diversas coisas na minha vida, sabe? E essa questão do carro é a que eu percebo mais diferença, assim, porque era algo que eu era, tipo, doente mesmo, assim, de, nossa, ficar grilado. E meu carro nem era um primor de uma coisa mais bonita do mundo, mas era o meu carrinho que eu amava. E o Senhor Jesus, ele tem feito, sabe? O Senhor Jesus, ele tem, graças a Deus, enquanto eu ainda estive antes de eu vender ele foi usado, já abençoei muitas pessoas, muita gente já andou nele, e assim, porque Deus mudou, Deus, ele vem mudando na minha vida, me transformando, já tem mais de 5 anos aí, né, que igual eu contei para vocês, eu venho na igreja desde os 10, mas de 2015 para frente, final de 2014 para frente, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, e assim, é algo que eu só me alegro por isso, sabe? E eu quero repassar isso para vocês nessa noite, eu quero que vocês sintam isso. E eu quero ler também o 5º tópico, que é Colossenses 3,14, que fala que o amor, ele é o elo perfeito. Ele fala assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Gente, eu tenho vivido na minha vida, nesse ano de 2021, foi um ano muito difícil, eu tive uma perda na família, muito importante, mas eu tenho vivido algo que Deus, ele nunca fez na minha vida, gente, nunca fez na minha vida. Eu tenho tido a oportunidade de ter amigos, ter uma unidade dentro da igreja, sabe? Eu tenho amigos que eu falo assim, ó, o que eu precisar, qualquer coisa, eu sei que eu posso contar com os meus amigos, com as pessoas que Deus preparou para estar comigo. E desses amigos, são 4, né? Eu e mais 4. Desses 4, gente, só um que eu nunca, tipo assim, falei assim, não, esse cara aí eu não quero ele perto de mim. Só um, porque ele eu conheci mais recente. Outros, todos foram frutos de quê? Da transformação de Deus para a minha vida, sabe? E Deus, ele nos uniu com esse elo de amor. E hoje eu sei que eu amo eles, sabe? Se precisar de pular na frente para salvar a vida de algum deles, eu vou pular na frente, porque eu amo eles. Eu sei o que eles fazem por mim. Eu sei como eles me suportam, né? Tanto suportar eu mesmo, de encheção de saco, quanto suportar em amor, de fortalecer, sabe? Espiritualmente, naturalmente. Então eu acho assim, é algo que eu quero fazer um desafio para vocês, sabe? Hoje, na hora do louvor, eu senti isso. Gente, gruda com alguém da igreja, sabe? Tipo,
pega a sua galerinha e vai orar, vai tirar tempo de oração, vai, tipo assim, buscar a Deus, vai no monte, reúne no meio da semana, reúne no final da semana, depois da rede, sai, tenha comunhão, sabe? Porque, gente, só assim nós vamos ter a força e o poder para mudar o mundo, sabe? Só assim nós vamos ter a força e o poder. Por quê? Se eu chegar e fizer alguma coisa, beleza, é muito bom, Jesus ele vai fazer ali da mesma forma. Mas se nós chegarmos numa galera e nós incendiarmos o nosso coração, e nós tivermos aqui na igreja, e nós vamos incendiar as pessoas que estão ao redor, né? Seja na palavra, seja no louvor, seja em algo que, onde você estiver, a pessoa ela vai ver que você tem algo diferente, e você vai falar para ela, não, eu tenho Jesus na minha vida e Ele me transformou, deixa eu falar um pouco dele para você. E você vai, senta o aço, gente, na pessoa e fala de Jesus e prega realmente, sabe? Então esse elo perfeito, esse elo ele é o quê? Ele é algo que deixa junto, ele é algo que unifica, que amarra. Então nós temos que ter amizades que nós amamos aqui na igreja e fora da igreja também, mas aqui dentro da igreja, se nós temos amizades que nós amamos, nós vamos nos fortificar e nós vamos ser muito mais fortes contra o inimigo que está lá fora, sabe? Com o mundo, nós vamos poder pregar de uma forma diferente. A gente chega de galera, prega, alcança uma galera lá. Então, assim, eu quero deixar esse desafio de você realmente, tipo assim, se fortifica com alguém. Eu nunca tive uma amizade tão forte como eu estou tendo hoje com os meus amigos, né? E assim, é algo que isso tem mudado o meu coração, e esse foi o principal motivo de eu falar sobre isso hoje. Eu quero dar o testemunho aqui, né, que eu comentei. Em agosto, início de agosto, nós estávamos na terça, era uma semana antes, né, numa quarta-feira, eu tinha que chamar alguém convidar alguém para pregar na terça-feira, para dar uma palavra no adoração ali, no multiuso, né? E pensando em algumas pessoas, eu tentei umas 2 pessoas, ninguém podia. E o Rodrigo virou para mim e falou assim, tenta com fulano de tal. Aí eu falei, fulano de tal. Para variar, gente, eu pensei assim, eu acho que esse cara não me curte, porque eu não curtia ele. Hoje eu não tenho nada com ele, mas vamos tentar. Falei com ele, ele se dispôs, falou, não, top, eu vou sim, conta comigo. Aí beleza, chegamos na adoração, tô lá orando, adorando, e Jesus me incomodando, tipo assim, de uma forma muito grande, falando assim, pede perdão para esse cara. Eu falei, Jesus, mas eu nunca fiz nada com esse cara, nunca fiz nada, tipo, não tenho recordação nenhuma de falar mal dele para alguém, de falar alguma coisa contra ele, de fazer algo contra ele, mas ficou no meu coração, pede perdão para esse cara, pede perdão para esse cara. E eu fui lá, pedi perdão para ele, falei, meu irmão, você tá bom? Ele, bom e tal. Aí eu falei, eu quero te pedir perdão, cara, por algo que eu já fiz na sua vida. Se eu já te fiz algo, se eu já te chateei de alguma forma, se eu fui sem educação com você. E ele pegou e virou para mim, não, cara, eu te perdoo, mas teve um negócio que você fez sim. E eu já Aí eu já comecei a procurar a porta de saída mais perto. E eu falei assim, mano, o que eu fiz? Eu não lembro, do fundo do meu coração eu não lembro. Ele virou pra mim e falou assim, mano, o que rolou foi o seguinte, na época tal, você virou pra mim, você estava no banheiro, e eu estava entrando no banheiro e a gente trombou, tipo assim, ficou frente a frente. E eu virei pra você e eu te perguntei assim, mano, peraí, cara, o que você tem contra mim? Eu reparo que você não olha na minha cara, você fica de cara feia pra mim, quando passa perto de mim, todo lugar que eu vou, você se afasta, você sai, o que você tem contra mim? Eu fiz algo contra você? Eu simplesmente, gente, nossa, que vergonha, tipo assim, eu simplesmente virei pro cara e falei assim, meu irmão, eu não te curto, porque simplesmente eu não te curto. Tipo assim, todo lugar que você tiver, você pode ter certeza que eu vou sair pelo outro lado, porque eu não te curto, velho. Eu simplesmente não te curto. Virei as costas e saí, gente. Pensa, tipo assim, para que vocês sabem, eu fico meio vermelho, eu devo estar um pouco vermelho agora, né?
no adoração, tipo assim, gente, aquilo acabou comigo. Eu queria furar um buraco no chão, assim, ó, e entrar, sabe? E tipo assim, não sair de lá mais. Eu fiquei pensando assim, gente, como eu era babaca a tal ponto de, tipo assim, de falar isso pro cara, sabe? Tipo assim, eu de verdade, eu contei isso pros meus pais uns dias atrás, e meu pai, Serginho, você era assim. Eu falei, pai, eu era, pai. E tipo assim, gente, eu do fundo do meu coração, eu não lembrava do que tinha acontecido. E graças ao bom Deus, esse irmão me perdoou, sabe? E algo que eu estava raciocinando esses dias para trás, conversando com o Vitão, Deus, ele é tão meticuloso assim, ele é tão detalhista nas coisas que ele faz, que isso aconteceu, gente, no dia 16 de agosto, se não me engano, se não me falha a memória, mas foi na segunda ou terceira semana de agosto, foi na segunda semana. E no final de agosto, tipo assim, eu cheguei nele por simples questão de, tipo assim, ó, nossa, Deus falou comigo para eu te pedir perdão, me perdoa, simples. No final de agosto, um outro amigo meu me chamou para participar de um projeto com ele, de algo que Deus tinha colocado no coração dele. E quem estava lá, gente, junto com ele? Esse menino que eu pedi perdão, ele estava lá, ele está lá conosco, né? Então assim, é algo que mexe com o meu coração, porque não precisou de ser algo forçado, sabe? Foi algo sincero do meu coração. Deus, ele colocou aquilo no meu coração e foi sincero. Eu não falei com ele porque eu ia ter uma proximidade a mais com ele agora. Eu não falei aquilo porque, nossa, que vergonha, o cara está colando junto comigo e eu tenho que pedir perdão. Não, foi algo sincero. E eu quero chamar vocês para isso, para ter esse arrependimento sincero. Se vocês falaram algo com alguém, se vocês têm lembrança de algo, porque de hoje em diante, né, daquele dia que eu pedi perdão em diante, eu senti que uma ponte foi ligada, sabe? Uma ponte que era quebrada, que não tinha como passar, porque eu ficava com vergonha do cara, porque eu sabia que tinha alguma coisa, e ele não ia chegar em mim, porque vai que eu vou ser babaca de novo com o cara, né? Então, essa ponte foi ligada, e desde então, nós temos caminhado juntos, sabe? Assim, nós nos tornamos uma família, nós nos tornamos realmente parceiros ali, e é um cara que eu admiro demais, sabe? Então assim, foi algo que Deus fez na minha vida. Esse testemunho é o mais assim, algo mais, uma mudança maior assim, porque gente, como que eu fui tão idiota com o cara assim, e não lembrava disso, né? E eu quero ler 2 Coríntios 3,18, que fala assim, ó: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, gente, eu quero convidar vocês a realmente se entregar, sabe, a essa glória de Deus, que nós precisamos de ser transformados pela glória dele, assim como eu tenho sido transformado e eu vou continuar sendo. Eu até quero abrir um parênteses aqui, gente. Se eu já fiz algo para alguém aqui e eu nunca te pedi perdão, gente, me encontra no final aí embaixo, vamos conversar, porque eu acredito que ciclos precisam ser fechados nas nossas vidas, sabe? Porque o Senhor, ele age em momentos, em ocasiões. Então, o Senhor Jesus, ele age de uma forma hoje, mas amanhã ele vai agir de uma forma totalmente diferente, porque a graça de Deus, ela é multiforme, ela tem diversas formas. E eu acredito que o Senhor, ele quer fechar ciclos. E eu quero alcançar o seu coração, assim, eu quero que Jesus alcance o seu coração. Se você está sentindo agora, tipo assim, eu tenho que pedir perdão para fulano de tal, eu tenho que conversar com aquele cara porque tem alguma coisa estranha. Se você acha que a pessoa te trata diferente por algo que ela tem contra você, chega e conversa com a pessoa. Chega pedindo perdão, porque o Senhor, ele vai dar o quebrantamento no coração dessa pessoa e você vai conseguir religar uma ponte ali. E essas pontes, elas são muito necessárias para o nosso caminhar na igreja, porque, gente, tem um ditado que fala que a barriga, ela nunca dói uma vez só. Então, hoje pode ser que você esteja de boa, não está precisando de ninguém, mas amanhã pode ser que você precise, e quem vai estar passando por você é esse irmão que você sente de pedir perdão, mas você não tem coragem de falar com ele. Então, gente, eu queria chamar a banda, por favor, ou alguém para fazer um fundinho aqui. Eu quero tirar um tempo para que você ore a Deus, sabe?
para que você tenha um momento de reflexão no seu coração, que você pega e reflita: quem que será que eu tenho que pedir perdão? Será que eu tenho que pedir perdão para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para um cara que eu não vejo e eu só tenho contato dele por Instagram? Chama o cara para conversar, sabe? Chama o cara para trocar uma ideia, pede perdão, deixe Deus agir na sua vida, sabe? Se amolde aos padrões do mundo, junta com uma galera, vai orar, sabe? Porque o Senhor Jesus, ele tem um propósito nisso, sabe? Ele tem um propósito em transformar o seu coração. Se você é um cara que você se sente amargurado, alguém te fez algo que você precisa liberar o perdão, libera o perdão sobre essa vida, sabe? Porque quem muito foi perdoado, muito ama, gente. A Bíblia fala isso. E se você liberar perdão, você libera aquela vida, você vai ver, a sua vida vai ser mais leve, sabe? Entrega o seu fardo para o Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, assim, quero que nesse momento da música você possa realmente refletir, sabe? Leva ali aquilo que você tem sentido para Deus, sabe? Pede um discernimento para Ele. Deus, quem que o Senhor quer que eu falo? Deus, coloca essa pessoa no meu caminho para eu poder falar com ela. Me dê ousadia para falar isso, gente, porque não é fácil, sabe? Não é fácil, mas o Senhor Jesus, Ele faz. Amém? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo.
Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações. Obrigado, Jesus. Quero convidar vocês a ficarem de pé. Vamos fazer 2 orações. Coloca a mão no seu coração. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou no coração de cada um aqui, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer transformar, Jesus. Pai, que o Teu amor, que encobre uma multidão de pecados, Deus, que o Teu amor que tira fora todo medo, possa nos alcançar, Deus. Que nós possamos, Deus, ser transformados, ser mudados, Pai. Ter realmente uma metamorfose na nossa vida. Que nós possamos realmente, Deus, dar meia volta, Pai, e voltar, Jesus. Reparando tudo aquilo que nós fizemos contra outras pessoas, todos aqueles machucados, Deus, que nós colocamos. Assim, Jesus, como, ó Pai, o Senhor fez com diversos homens, o Senhor fez como Zaqueu, que roubava as pessoas e foi ali e deu metade de tudo que tinha. Deus, que nós não só nos arrependamos e paremos, mas que nós possamos dar meia volta, Jesus, e voltar reparando tudo aquilo, Deus, que nós fizemos contra outras pessoas, e que nós possamos realmente, Jesus, superabundar, Pai, naquilo, ó Deus, que nós erramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero fazer uma última oração. Coloca a mão no seu coração, você que está aqui hoje pela primeira vez, todos aqueles outros também que querem fazer uma reconciliação com o Senhor, uma nova aliança. Coloca a mão no seu coração e repita a oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu recebo o Senhor como o Rei da minha vida. Eu te entrego, Deus, tudo aquilo que eu tenho, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém? Amém. 1, 2, 3. Eu quero fazer um desafio para você subir aqui em cima com a pessoa que te convidou. Chega aí, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração próxima de você. Não tenha vergonha, gente, isso mesmo, venha. Aqueles que vieram pela primeira vez. Glória a Deus, glória a Deus. Chega aqui, ó, fica aqui na frente pra mim, de frente pra mim. Os céus estão em festa com a presença de você. Isso, amém. Apresentar para vocês, quem passou na frente, faz favor aqui, chega para frente. Eu quero apresentar para vocês a nova família. Vira para trás. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser.
Pessoal, estamos todos liberados. Que o Senhor Jesus realmente fale com vocês nessa volta para casa. Que vocês possam realmente ter um momento de comunhão agora. E é isso aí, vocês estão liberados. Deus abençoe.